Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai entrar numa aula bem voltada para a parte de codificação mesmo, né? Então a gente vai falar um pouco das teorias psicológicas, né, que vão influenciar como que a gente vai estudar, qual é a retenção de conteúdo que a gente vai ter, se, né, se a gente vai bem, se a gente não vai bem nos estudos, e entender um pouco também do que está por trás dessa motivação para estudar. Então, se você não tem motivação para estudar, não significa que tem alguma coisa errada com você, não significa que você nasceu com um problema genético ou qualquer coisa do tipo, assim. Ah, que, né, como se, às vezes a gente pensa assim, né, não, as pessoas inteligentes gostam de estudar e eu não gosto, então tá tudo, então eu não sou inteligente, né? Só que, pô, a gente vai entender um pouco que, na verdade, isso é um, vamos dizer assim, né, foi moldada pra gente uma visão de mundo específica sobre como funcionam os estudos, como a gente deveria pensar os estudos, então, e talvez a gente tenha sido moldado do jeito errado. Então, a melhor coisa que a gente tem para fazer, como a gente sempre fala no curso, é que eu quero que vocês tenham autonomia. Então, vocês tenham a possibilidade, já adultos, já mais velhos, pegar esse tipo de conhecimento e transformar a vida de vocês em relação aos estudos, tá bem? E é exatamente isso que a gente vai passar por aqui. Então, a gente vai primeiro, né, falar de alguns fatores cognitivos e, né, como que a forma com que a gente vê o mundo, que são esses fatores cognitivos, as ideias que as pessoas passaram pra gente, a forma com que a gente pensa, impacta negativamente ou positivamente os nossos estudos. Algumas teorias psicológicas, a gente vai falar um pouco sobre isso. Assim, tudo que eu quero falar para vocês, aqui a gente não está fazendo uma pós-graduação em psicologia do aprendizado ou qualquer coisa do tipo, mas eu quero pincelar para vocês algumas coisas que são importantes e são relevantes e já estudadas no meio acadêmico, para vocês mudarem um pouco a vida de vocês mesmo. E por fim a gente vai para da solução prática, como, né, no final de todas as aulas aqui a gente tenta fazer com que vocês consigam montar alguma coisa e levar isso direto para a prática de vocês, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeira coisa que a gente quer é abordar isso, assim. Se você vê assim, se você vê os estudos de uma forma negativa, isso vai ter um impacto direto na tua capacidade de aprendizado, tá? Esses dias eu estava lendo um estudo que ele compara alguns fatores, como status financeiro, status social, quantidade de educação recebida na primeira infância, status profissionais do pai, status educacional dos pais, do pai e da mãe, né, dos pais, e eles comparam para ver qual que é o fator que é mais importante em termos de sucesso acadêmico. E é interessante que o fator que foi descoberto não tem nada a ver com dinheiro, educação, não tem nada a ver com isso, assim. É uma perspectiva de que os estudos são importantes. Então, as pessoas que tinham altas expectativas dos pais em relação aos estudos tinham vamos dizer assim, um sucesso acadêmico mais relevante. Então esse era o principal fator que correlacionava sucesso acadêmico na vida, de uma forma geral. O que isso significa? Significa que a visão que os pais têm sobre o processo de aprendizado, sobre a dedicação acadêmica, vai influenciar diretamente na crença das crianças e posteriormente que crescem, ficam adolescentes, adultos como nós, e da forma como que a gente pensa o mundo. Então é isso, esse primeiro ponto, as crenças metacognitivas. Metacognição é você a gente pensar a forma de pensar. Então são essas visões de mundo que geram pensamentos na nossa cabeça e, vamos dizer assim, vão determinando o rumo da nossa vida. Então essas nossas percepções, elas moldam diretamente. Se você tem uma avaliação negativa, ele vai te gerar um viés de confirmação. Esse viés de confirmação é um fenômeno muito estudado na psicologia, em todas as áreas que você poder pensar, assim, em termos acadêmicos, em termos de parentalidade, em termos de esportes, tudo. O ser humano ele tem vamos dizer, viés são tendências mentais, né, de confirmação, de você sempre procurar alguma coisa que confirme aquilo que você pensa. Então, se você tem uma crença de que estudar é ruim, estudar não é para mim, eu sou burro, estudar é difícil, que você vai buscar na tua realidade fatores, coisas que confirmem esse teu viés mental. Então vamos lá. Por exemplo, uma pessoa que tem uma crença de que ela é capaz de solucionar problemas e uma pessoa que tem uma crença de que se ela não solucionar um problema ela é burra, abordando o mesmo problema matemático, por exemplo. Então você vai testar aquele problema matemático e aí você não consegue resolver. Vamos supor que é um problema sem solução mesmo. A pessoa dedica, dedica, dedica. Então a pessoa que ela tem uma crença de que ela consegue superar os obstáculos, essa essa pessoa ela vai continuar tentando até, vamos dizer assim, uns 10 minutos tentando. A pessoa que
o primeiro obstáculo que ela tem uma crença de que ela não é capaz de lidar com isso e que ela é burra por conta disso, ela simplesmente, ao invés de tentar 10 minutos, ela vai tentar 4, 3 minutos. Isso é muito interessante, tem um estudo conduzido também, tanto no Japão quanto no Brasil não, desculpa, nos Estados Unidos. E eles foram comparar esse tipo de mentalidade das crianças, e por que crianças asiáticas, de uma forma geral, as pessoas falam que elas têm maior capacidade de, raciocínio lógico, né, de matemática, exatas e tal. E aí eles fizeram esse estudo com esses 2 grupos, e eles viram que as crianças asiáticas, elas tinham uma persistência 2 vezes superiores às crianças americanas. Porque essa persistência ela vinha de uma crença, de que esforço é algo positivo, tá? Então você se esforçar para alcançar um objetivo, isso torna o objetivo mais prazeroso, e que a pessoa em si, com esforço ela consegue tudo. Então ela não nasce burra ou inteligente, ela não nasce de uma determinada forma. A gente já falou um pouco aqui de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Então os povos asiáticos, de uma forma geral, eles têm uma tendência maior a valorizar o esforço, valorizar a determinação, do que muitas vezes os Estados Unidos, a cultura americana. Então isso são crenças metacognitivas da cultura que interferem em termos de sucesso acadêmico também. E a gente tem vários dessas. E se a gente tem essas crenças e a gente tem uma tendência de confirmar a nossa crença ela vai, vamos dizer assim, numa mesma situação, ela pode ser o nosso impulso para a gente se tornar uma pessoa melhor, ou ela pode ser uma âncora para puxar a gente. Exatamente a mesma situação, tá? Então é isso. Esse viés de confirmação, ele dá uma percepção de dificuldade aumentada se você acha que estudar é difícil, que estudar não é para você e etc. Tá bem? E a gente tem algumas outras teorias psicológicas que também vão envolver essa capacidade de estudo. Então, essas teorias, de uma forma geral, elas vêm um pouco dessa parte de metacognição, da gente, da forma com que a gente pensa e como que isso tem influência na nossa vida. Né? Então, essa teoria da expectativa-valor, ela fala que a nossa expectativa de sucesso, ela é super importante na ação que a gente vai fazer. Se você já, então, sabe aquela nos esportes, quando a pessoa tem uma mentalidade de perdedora, a pessoa entra já sabendo que ela vai perder, ela, esse tipo de crença, ela gera um resultado, ela não vai conseguir se dedicar quanto uma pessoa que entra com a crença de que eu vou ganhar. Né? Então, essa expectativa de sucesso, ela determina muito da nossa performance. Nos estudos é a mesma coisa. Se você entra numa sessão de estudo pensando já, cara, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir passar numa federal, eu não vou. Daí 50% do teu esforço ele já foi por água abaixo, né? Então, essa forma que a gente tem essa crença, ela é super importante. Mas não adianta a gente ter uma crença irreal também. Então, as nossas crenças elas têm que ser reais, né? Mas tem que ser você tem que ter uma expectativa de sucesso. Então não adianta falar assim, eu vou estudar, eu vou passar numa federal estudando 2 meses pro Enem. Isso é uma crença irreal, não faz o menor sentido. Você pode estudar o quanto você quiser, que não tem lastro na realidade, não tem base na realidade. Então, o nosso objetivo aqui é simplesmente a gente, vamos dizer assim, colocar uma crença que seja viável. Aí tu fala assim, Felipe, mas eu sou burro, eu tenho dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Beleza, eu entendo que cada um vai ter uma dificuldade específica, né, que cada um está em um determinado momento, vamos dizer assim, da capacidade de processamento, da capacidade de aprendizado, mas tudo isso é treinável. Então é isso que a gente precisa entender. A gente não é fixo. Os nossos genes, eles não determinam absolutamente o nosso futuro. A gente tem um grau de, vamos dizer assim, de manobrar, né, muito grande. Então a gente tem estudos feitos com QI também, que a gente tem um QI, entre aspas, uma linha de base de QI, e ele pode variar para cima ou para baixo, a depender de como a gente vive a nossa vida. Então, o que eu quero trazer para vocês é uma parte, vamos dizer assim, muito pé no chão, em que você tem que começar a, vamos dizer assim, pensar sobre essas tuas crenças, quais são as crenças que você tem que examinar essas crenças e ver quais que estão te impedindo, né? Outra crença dessa é a questão de valor percebido. Então, se você não tem, vamos dizer assim, se o estudo para você não é uma coisa importante, se ele é visto como uma coisa chata, esse é o valor percebido que você vai ter daquele estudo. Então, se fazer uma coisa chata, é chato, né? Então você não vai ter vontade de fazer aquilo. Ao mesmo tempo, você pode encarar os estudos como uma coisa que você está crescendo, se desenvolvendo, se aproximando do teu objetivo. Então, o valor percebido que a gente tem dos objetos, eles têm que estar ligado com essa nossa, ele vai determinar completamente a nossa ação e a nossa performance naquilo também, né? Não é à toa que grandes esportistas, por exemplo, têm o que a gente chama de uma mentalidade de ferro, né? A gente tem algumas por aí, por exemplo, o Kobe Bryant tem o que eles chamam de Mamba Mentality, né?
que é justamente essa mentalidade de que eu sou capaz, eu consigo e de ir atrás, né. Então a gente tem que começar a exercitar esse tipo de mentalidade para a gente também dentro dos estudos, tá. Porque aí a gente vai entrar nessa teoria da autodeterminação. Então a teoria da autodeterminação, ela está ligada a esses 3 fatores, né. Então autonomia, competência e relacionamento. Esses 3 critérios, eles têm que estar bem redondinhos para que a gente se sinta capaz de que da gente conseguir cumprir aquilo que a gente está se propondo, né. Então o primeiro é uma questão de autonomia. Então essa sensação de que eu consigo ir no meu próprio ritmo, se eu quiser acelerar eu acelero, se eu quiser desacelerar eu vou desacelerar. Eh, então essa crença de que a gente tem um controle sobre o aprendizado, ela é super importante para a gente acreditar se a gente pode ou não. É a mesma coisa, a gente entra numa sala de aula, em pessoas que estão num nível muito maior que o nosso. De uma forma geral, a gente pode se sentir, vamos dizer assim, inferiorizado, porque as pessoas têm mais conhecimento do que a gente. Só que se mesmo nesse cenário, o professor ou quem estiver conduzindo o grupo, ele dá a possibilidade de você parar, entender, explicar determinados conceitos que você ainda não tem domínio, rapidamente você alcança aquela turma. Mas ao mesmo tempo, se o professor ou a professora vai conduzindo aquela aula e você vai ficando para trás, você sente que você não tem nem como fazer uma pergunta, né, tentar entender um pouco melhor daquele assunto, daí você começa a ir ficando para trás, né. Então o ponto não é o conteúdo em si, se você sabe ou se você não sabe, é como você vê e como aquele ambiente ele é moldado para você. Esse é um dos grandes motivos pelo qual, o medicina sem cursinho ele tem assim, eu passei dessa forma no vestibular. Eu tinha eu controlava aquilo que eu ia estudar, o ritmo que eu ia dar. Então é isso, às vezes as pessoas vão passar mais rápido, às vezes vão passar mais devagar, mesmo que elas estudem sozinhas, mesmo que elas tenham todo o controle. O ponto é que elas vão entender e conseguir fazer essa autorregulagem, e eu espero que vocês consigam também. Mesma coisa com a parte de competência. A capacidade de aprender, né, então vamos dizer assim, aprender a aprender, quando você é bom nisso, assim, você tem vontade de fazer mais vezes. Você sabe que você é bom. Então é óbvio, né, eu estou fazendo o medicina sem cursinho, a base dele inteira é essa, assim, é que você tenha, vamos dizer assim, que você tenha, um tempo da tua vida dedicado para aprender a aprender melhor, né, isso como uma habilidade. E quando a gente fica bom nessa habilidade, naturalmente a gente vai querer exercer ela o tempo inteiro. Então aprender as coisas para vocês deixa de ser um obstáculo, e agora, como você tem uma boa competência naquilo, ele se torna, vamos dizer assim, ele se torna um impulso, né, no teu caminho. E a mesma coisa com aqui a gente colocou relacionamento, assim, mas é a conexão que você tem com o conteúdo. De novo, a gente gosta de estudar aquilo que a gente gosta, né. Então se a gente fala assim: "Nossa, eu sou uma pessoa que gosta muito de matemática", daí você vai estudar melhor matemática. Se eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar biologia, geralmente você vai estudar melhor biologia também. Então, o que a gente quer, ou a gente estabelece uma boa relação com o conteúdo, ou a gente estabelece uma relação neutra. Não significa que a gente vai ter que gostar de tudo, mas também a gente ficar reforçando uma relação de desgostar: "Ah, eu não gosto, não gosto, não gosto". Toda vez que você pensa naquela, né, no teu cronograma tá lá para você estudar, sei lá, química, você fala: "Cara, não gosto, não gosto". Então isso vai, criando uma relação também. Então a gente tem que começar a mudar um pouco dessa nossa crença, dessa nossa mentalidade, em cima das coisas que a gente vai ter que fazer para estudar, para passar no vestibular. Não estou falando que é para gostar de tudo, mas a gente tem como modular isso para pelo menos isso não ser, ruim pra gente, não ser prejudicial. E por fim, a gente vai chegar nessa nossa última teoria, né, que é a teoria do interesse situacional. O que que ela fala aqui pra gente, né? Que o tédio, de uma forma geral, ele tira a nossa capacidade de atenção e processamento. A gente de uma forma geral, a gente já entende isso na nossa prática, tá? Mas a atenção, vamos dizer assim, o interesse, ele vai ser um grande modulador do quanto que a gente vai conseguir aproveitar aquela sessão de estudo, do quanto que a gente vai conseguir processar daquela informação, né. E aí, de novo, todas as crenças que a gente tem antes, né, quando a gente fala de autodeterminação, quando a gente fala das nossas crenças cognitivas, a gente está o quê? Querendo buscar, visões de mundo que valorizem, né, o conhecimento e nos despertem interesse, nos despertem curiosidade. Então, se eu tenho menor atenção, o meu processamento ele vai ser prejudicado. Se o meu processamento vai ser prejudicado, eu vou reter menos, eu vou pior nas questões, eu vou pior na prova, isso vai criar um ciclo
de um que a gente chama de ciclo de feedback negativo, que vai estar na verdade, feedback positivo, que a gente vai estar o tempo inteiro alimentando essa mesma coisa. Se eu vou mal nas provas, eu acho que eu sou ruim, eu vou tentar estudar já achando que eu sou ruim, que a matéria é chata, que não isso não é para mim. Então, quem nunca viveu esse ciclo, né? No ensino médio, eu conheço muitas pessoas que vivem disso, assim, que viveram isso e que vivem isso. Eu já vivi isso em determinadas matérias, por exemplo, e aí a gente gera esse ciclo. O ponto é, a gente pode parar esse ciclo no meio, né? Então a gente para quando a gente começa a estabelecer visões de mundo negativo. E aí a gente vai. Isso não pessoal, uma questão de como é que o pessoal chama assim? É, tipo uma felicidade tóxica, né? Ou pensar positivo, isso, positividade tóxica. Não é uma positividade tóxica, é uma visão muito pé no chão. De que se você, o ponto não é você gostar de tudo. O ponto é que pelo menos você não fique reforçando a ideia de você não gostar e você gere interesse mesmo pelas coisas que você não gosta. Né? Então é mais ou menos como, por exemplo, vamos supor, tem capitalista contra socialista. É uma discussão, assim. Apesar de, né? Então, vamos, por exemplo, o lado capitalista, imagina se os capitalistas, ou as pessoas que defendem, sei lá, direita e esquerda, se cada pessoa de direita gera um interesse genuíno na visão de mundo de esquerda, né? O interesse de entender mesmo, cara, por que que leva alguém a achar que o Estado tem que interferir na economia? E da mesma forma o outro lado. Mesmo que seja só para desmantelar o argumento do outro, a pessoa ela vai e ela tenta compreender aquilo de forma íntima. Então é isso que a gente tem que estar buscando. Ainda que seja um assunto chato pra caramba, assim, que a gente não goste, né, o que a gente tenha dificuldade, que a gente use pelo menos isso assim, que é pelo menos como eu faço na minha vida. Se tem uma coisa que eu não tenho interesse em fazer e eu tenho que fazer, eu falo assim, eu vou usar isso como um treinamento para eu treinar essa minha mentalidade. E aquilo começa a se tornar, de uma forma geral, prazeroso. Porque eu sinto que eu tô trabalhando, pelo menos eu tô treinando minha mentalidade. Ainda que eu não treine, eu não gosto muito daquele conteúdo em si, eu sei que eu fazer esse esforço, isso está treinando o meu caráter, por exemplo, de quem eu quero ser. Ainda que de fazer coisas, vamos dizer assim, fazer bem mesmo coisas que eu não goste. Isso é uma coisa que eu valorizo nas pessoas, eu gostaria de ser mais assim, então, eu vou treinar isso dessa forma também dentro da minha preparação. Né. E aí é isso, se eu não tenho, minha atenção está diminuída, a minha capacidade de processamento é ruim, o meu cérebro não vai priorizar isso. Ele vai achar que isso é inútil. Então, quando eu quiser estudar depois, eu já não vou ter vontade. Naturalmente, a gente sabe, a gente não gosta de estudar as matérias que a gente não tem interesse, ou que a gente não gosta, né. Então, só que o ponto pra gente a gente tem um objetivo maior, que é passar em medicina. Se você não tivesse esse objetivo, talvez beleza, segue tua vida e tu não vai precisar nunca mais estudar aquilo. Mas você tem um interesse maior em passar em medicina, e muitas vezes esse conteúdo ele vai ser importante no teu vestibular. Então, mesmo de novo, mesmo que aquele conteúdo em si não seja interessante, que a gente passe por cima, porque a gente quer chegar nesse objetivo final. Tá bem? E aí, super prático, né? Primeiro, a gente faz essa técnica de reenquadramento cognitivo. Isso é uma técnica de TCC, né, teoria cognitivo comportamental, da psicologia, que é justamente a gente reenquadrar a forma com que a gente vê as coisas, vê as experiências, tá? Para isso a gente tem que ter um pouco de metacognição, dessa nossa capacidade de olhar para nossa mente e ver como a nossa mente pensa, né, e ver como a gente está lidando em cada uma das situações. Outro ponto importante é fazer uma aprendizagem ativa, que a gente vai descrever tudo aqui agora, né? Agora não nessa aula, mas nas próximas aulas, que é você assumir essa responsabilidade pelo estudo, não delegar para um cursinho, não delegar para uma mentoria, não delegar para nada disso. Você assume a responsabilidade e desse engajamento ativo com os estudos, né? Outro ponto importante, desenvolva habilidade específica, principalmente aqui, de aprendizado. Quanto melhor for em aprender, mais fácil vai ser você pegar qualquer outro assunto, qualquer tipo de assunto, e mesmo que seja um assunto que você não gosta, você vai se sentir desafiado por aquilo, porque você está treinando a sua habilidade de estudar, pelo menos, mesmo que aquele conteúdo não seja muito relevante para você, né? E aí, junto com essa aprendizagem ativa, tem a despertar curiosidade. A gente começar a olhar os assuntos vamos dizer assim, um assunto que aparentemente para a gente pode ser superficial, ele pode se tornar muito profundo, né? Inclusive essa é uma capacidade que muitas pessoas têm hoje em dia, assim. Então a gente veio meio que mudando, né? Então a nossa educação antigamente era uma educação super padronizada, todo mundo tinha que ter a mesma coisa. Daí isso deixou de ser o suficiente. As pessoas tiveram que aprofundar nos campos, então a gente virou uma educação especializada, né? Então a gente tinha uma educação superficial antes, agora ela tem que ser mais especializada. E aí a gente tem aqueles médicos, aqueles professores que estudam uma área específica, um doutorado em uma área super pequena. Hoje em dia, a gente está numa era de multi-especialidades, que a gente chama, né?
Então, mais de uma, talvez 2, 3, a gente não consegue se especializar em absolutamente tudo, senão a gente não vai conseguir esse grau de profundidade, mas, hoje a gente precisa desenvolver essa habilidade, esse saber conversar sobre várias coisas, se a gente quer ter sucesso na nossa profissão. Na medicina a mesma coisa, a gente vai ter que saber um pouco sobre tudo. Depois se você quiser especificar, óbvio que você vai especificar, fazer uma residência e etcétera, né. Ah, você é ortopedista de mão, sei lá, do dedo indicador, né, minha avó brinca assim. Então você vai ter um campo para isso, mas no início você vai ter que despertar essa curiosidade sobre todos os conteúdos. A gente vai ter que entender química, física, biologia, matemática, tem que ter tudo. Mesma coisa para a gente aqui. Então a gente desperta essa curiosidade. Isso é possível de fazer, né? A curiosidade é treinada e a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que a gente faz para treinar melhor isso, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para a gente no Instagram, vocês podem mandar aqui mesmo no curso e a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Mas esse aqui é como se a gente estivesse começando a tatear esse campo de processamento de informação, aprender, tá bem? Então essa é a primeira coisa, qual é a mentalidade que a gente vai para o aprendizado, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.